Bom dia, pessoal. Mais um chimarrão com a Tati e com o João. Essa é a Tati e eu sou o João. Bom dia a todos. Para quem já acordou, para quem está acordando. Tá um dia maravilhoso. Esse é um chimarrão duas vezes extraordinário, pessoal. Bom dia. Extraordinário porque ele está fora, né, dos nossos dias. Os dias de chimarrão são terça e quinta-feira. Para quem não sabe, chegou no perfil agora por causa do workshop. A gente tem lives de manhã, que é o chimarrão com a Tati e com o João, às terças e quintas-feiras. Então hoje é sexta, então ele é extraordinário. E ele é extraordinário também porque a gente vai falar com a Claudinha e com o Rogério, com o Lima. Eu espero que daqui a pouco eles já estejam aí. E eles vão contar algumas coisas das experiências deles. E a gente vai mostrar algumas coisas que eles criaram também. Então a ideia hoje é a gente tomar mais um mate aqui com a Claudinha e com o Lima. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Tá esfriando em tudo que é beco aí devagarinho, tá esfriando devagarinho, né? A gente gosta mais do frio que do calor. Já estamos desde a madrugada com o fogão aceso. E aí cai na noite, mas daqui mais um mês e pouco a gente já começa a botar fogo na lareira também. Então nós somos mais do frio do que do calor. Vera. Eu raramente vou à praia. E somos de pouca praia e muita montanha, vamos dizer assim, né? Isso aí. A Claudinha e o Lima, eles fizeram o curso com a gente. Eles moravam em Porto Alegre e se mudaram para o sítio. E eles têm uma história muito linda de trabalho lá no sítio. A Claudinha também trabalha com óleos essenciais e tudo mais, e eles estão desenvolvendo uma série de produtos lá do sítio, né? Porque a gente tem sempre falado aqui, a questão não é só a produção primária, mas é o beneficiamento da produção e a comercialização da produção, né? Então, às vezes as pessoas não gostam que a pessoa está vendendo uma coisa, mas como é que vocês acham que os produtos estão chegando até vocês ou que o dinheiro de vocês chega até vocês? Existe uma rede de comércio, tem pessoas produzindo coisas muito interessantes e a gente tem que incentivar isso e não criticar quem está se virando, né, no campo, quem está fazendo as coisas para poder ofertar alguma coisa. E é óbvio que isso vai ter um valor financeiro, não adianta dizer que é o amor, não, o valor é o valor em dinheiro também que tem que se dar para as coisas, né? Então as pessoas falam disso, mas se apegam muito mais ao dinheiro do que as outras coisas que elas dizem que é mais importante que o dinheiro. E a gente trabalha no curso, no módulo de finanças e negócios rurais. O último módulo, né? Como você desenvolver uma identidade para o seu produto, como você desenvolver uma marca e vender ele sim, colocar ele no mercado para que as pessoas possam ter acesso, e tudo isso tem um valor e é assim que a gente vai trocando as riquezas, né? Não tem problema nenhum nisso. Então é importante a gente pegar os nossos recursos e gastar, certo? Pagar o serviço desse tipo de trabalho, ou seja, de ficar o recurso local. A gente fala isso em desenvolvimento endógeno, ou seja, um desenvolvimento a partir do lugar, né? Investindo nas pessoas que estão fazendo e sair da mão do intermediário, né? O dinheiro vai direto para aquele que está produzindo. Quanto mais a gente fizer isso, melhor, mais cresce a economia, né? A economia verdadeira, né? Não essa coisa de PIB, esses dados todos. Já fiz uma live sobre PIB, vou fazer outro dia para explicar, né, qual a diferença entre o produto interno bruto e o produto interno burro, né? Porque a gente vive mais dentro da lógica do produto interno burro. Então, o que seria mesmo esse PIB numa verdade, né? Que é no momento que a gente gasta com quem está produzindo e não com quem está intermediando, né? E nem tudo se tira nota, certo? Então, quando você vive num sistema onde tu produz o próprio alimento, não entra no PIB isso. Então, toda a água que nós estamos consumindo aqui, todo o alimento que a gente está consumindo, as coisas todas que a gente está fazendo, é como se eu não existisse. Por quê? Porque não tem PIB isso, eu planto e como, isso não entra no PIB, né? Então, essas coisas do PIB, um dia a gente vai voltar a falar disso, porque tem uma certa disparidade, quase uma inverdade, na verdade, com relação a tudo isso, né? Então, isso aí. Vamos ver se a gente cata aqui agora a Claudinha. Vou enviar um convite aqui para a Claudinha. E a gente vai falar um pouco dessa estruturação, né? A questão é uma organização que a gente tem que ter para trocar os produtos que a gente faz. Bom dia!
E aí, Bom dia! conseguiram uma internet aí, então? Conseguimos! Tudo bem, gente? Tudo bom. Tudo bem? Que prazer em falar Muito com vocês. bem-vindos. Nós estamos fazendo uma propaganda direta de vocês ainda. Que bom, a gente agradece de coração. Imagina, não, merece, merece. E como que tá aí? Vocês estão no sítio? Não, hoje nós estamos em Porto Alegre. Nós viemos ontem, porque nós tínhamos as entregas para fazer. A gente combinou com os amigos para vir nas quartas-feiras, que coincide com o dia que eu preciso mesmo vir a Porto Alegre. Então, nós viemos e resolvemos ficar daí em Porto Alegre, porque aqui a internet é melhor do que lá no sítio, né? Para poder conversar com vocês. Isso. Lá no sítio a gente tem aquela coisa de internet via satélite, né? E aí, diferente de vocês, lá no sítio, quando passa uma nuvem, o sinal meio estremece. Aí você passa o trem e o sinal estremece. Nossa, aqui o problema é o trem. A nossa é a rádio e o trem corta o sinal, às vezes. E essa entrega, eu vou situar o pessoal então, porque eu tô com a minha entrega, uma entrega dessas que a Claudinha e o Lima fazem. Eu quero mostrar e agradecer também e dizer por que a gente está fazendo essa live. Eu não tirei da caixa, não tenho coragem. Tá até agora na caixa tudo aqui, cara. De tão lindo que tá, né? E a Claudinha e o Lima estão desenvolvendo uma série de coisas com os talentos que eles têm, né? E com os produtos que eles têm no sítio também, e estão em Porto Alegre levando para outras pessoas isso que a gente também recebeu, que é realmente uma bênção, porque o trabalho de uma pessoa unido com o trabalho da natureza, transformado, que pode chegar na mão da gente, que a gente pode ir lá passar no pão, que é orgânico, que é lindo, maravilhoso, tem um valor enorme, né? Um valor que a gente não consegue medir, e tem também um valor financeiro, que é aquilo que a gente recolhe para continuar fazendo trocas. Então, eu queria, assim, saber, nem sei por onde começar, o que vocês podiam contar dessa história toda para nós, né? Um pouco, talvez, as pessoas que estão aqui não conhecem a história de vocês, então vocês podiam contar um pouquinho de como foi essa mudança para o campo e depois a gente entender como é que isso tudo nasceu. Então, nós, bem rapidamente, para vocês entenderem assim como é que foi todo o nosso processo, nós temos esse sítio em Sertão Santana, no interior aqui do Rio Grande do Sul, a 80 quilômetros de Porto Alegre. Nós já temos esse sítio há 19 anos. E era um sítio era um sítio de fazer, né? A gente ia, fazia, voltava, não conseguia aproveitar, desfrutar das coisas que a gente fazia lá, né? Assim, roçar, limpar, enfim. Com a função da pandemia, nós precisamos ir, por causa do afastamento, a gente foi para o sítio, num primeiro momento, assim, para sair da cidade mesmo, né? E isso sempre foi um desejo nosso, a gente não tinha coragem de ir e ficar, porque eu também estava trabalhando, né? Trabalho na área da saúde, o Lima também estava trabalhando no trabalho formal, então a gente ficava, assim, com aquele receio, né? Sem conhecimento, sem instrução, assim, com relação a ir com qualidade. E nós fomos, assim, meio tateando. E nós já estávamos lá, a gente viu no Instagram o curso, né, da Tati e do João. Então, foi como uma luz, assim, bom, já que a gente vai ter que ficar, vamos aprender, vamos fazer uma coisa certa, né, vamos reiniciar a nossa vida aqui, já que a gente já tinha começado, de uma forma mais assertiva, assim, com qualidade, fazendo as coisas na lua certa, as podas certas, porque a gente vai no rumo quando a gente chega, né? Então, nós fizemos o curso por curiosidade, para nos ajudar, principalmente na manutenção da nossa vida lá, né? De produzir alguma verdura, alguma coisa para nós, porque estava o inverno se aproximando, né? E a gente não ia ter como ir para a cidade. Nós ficamos 3 meses lá, incomunicáveis, assim, né? Só o pessoal trazia as coisas para nos abastecer do supermercado quando a gente precisava, e tudo que a gente comeu foi as coisas que a gente foi plantando lá, assim, empiricamente, né? E depois com uma produção bem melhor e bem mais farta depois que a gente fez o curso. E no curso a gente ouviu, né, uma coisa que me chamou a atenção, principalmente, que o João falava de um problema que a gente vê no futuro, que é a questão do transporte. Eu lembro até que ele usou um exemplo da moranga cabotiá. Um caminhão, ele carrega
X toneladas de morango cabotiá. Esse mesmo caminhão poderia carregar essa mesma tonelada de farinha de cabotiá, que no resultado final, a pessoa iria colocar 10 colheres de sopa numa panelinha com água, com cebola, com cenoura e faria uma sopa de legumes. Ou seja, teria muito mais produção de transporte do benefício, do produto beneficiado do que do produto in natura. Né? E outra coisa que ele falou, que ele repetiu agora, que o João falou, foi justamente aquela coisa do consumo endógeno, daquela coisa de tu consumir do teu entorno. Né? Muitas vezes, o produtor, o pequeno produtor, ele não tem condição de pagar aquele royalty do selo orgânico, sabe? E ele tem um produto tão bom, com tanta qualidade, correto, né? Ele só não paga aquele preço anual e aí tu não pode dizer que é orgânico. Eu sei lá que o Rude, que faz o nosso mel lá, ele tem todo o cuidado com as caixas, ele não usa defensivo, não usa nada em volta. Eu sei que esse cara produz o mel orgânico, mas nem todo mundo sabe. Então eu vou lá e compro dele. Eu vou lá e compro uma fruta de uma vizinha, outra vizinha nos dá uma fruta, e assim a gente vai trabalhando com essa economia local, né? E volta aquilo que eu falei no início. E aí tu pegar lá uma quantidade X de frutas, desidratar ela ou reduzir o líquido que tem nela e tu colocar num potinho e entregar, aí como diz a marca, né? Aquilo é uma fruta no pote, né? Lógico, lógico, é isso. E qual o curso que vocês fizeram para situar o povo que está assistindo aí? Nós fizemos inicialmente o Viver no Campo. Viver no Campo 2. 2. Nós somos a turma 2 do Viver no Campo. Sim. E o plantar orgânico não fizeram? Não. A gente fez só as lives, né? Acompanhamos vocês e a gente acompanha tudo. Na realidade, a gente não fez o curso, mas a gente acompanha tudo, né? Sim. Vocês entregam, para quem, por exemplo, se tivesse na dúvida, né? Tem muito material da Rama disponível gratuitamente, que as pessoas já podem ir se instrumentalizando se quiserem, né? Tem muita live, tem muito conhecimento aí disponível gratuito que vocês colocam aí, né, de forma tão generosa. Então, a gente foi aprendendo antes até do curso, né, nas lives e fazendo e ouvindo, porque tem muito conteúdo, né? Acho que é para uma vida inteira, né? Vocês têm muitos anos aí de caminhada para a gente aprender tudo resumidamente. Então, assim, a gente vai aprendendo ao longo da vida mesmo. Né? E tem as pérolas de sabedoria do João. Não, e é interessante o seguinte, eu acho que vocês são um exemplo, como tantos outros também, assim, a questão de foco, né? Que a gente insiste assim, o que você quer fazer, né? Ou seja, a gente pegar e partir para aquilo que quer fazer. Porque, às vezes, o que acontece? As pessoas têm um monte de ideias, né? E a gente se perde em um monte de ideias. Eu também tenho, a Tati também tem um sonho de fazer 1000 coisas. Mas, em algum momento, tu tem que fazer a primeira coisa, uma coisa, né? É como limpar a casa, você tem que começar por alguma coisa, não adianta pensar tudo de uma vez só, né? Então, a gente faz uma ação. Dessa ação, você conclui, faz outra ação. E aí, tu vai indo por partes. Parece muito óbvio o que a gente está falando. Mas às vezes a gente peca nesses erros, né? Então, quando tu vê tudo aquilo que tem para fazer e tu não inicia por uma ponta, parece que é quase praticamente impossível fazer tudo, né? É que nem o tricô da Tati aqui. Para começar, tem que dar a primeira volta na lã, na agulha aqui, né? E depois daí vai dando os pontos até que fica pronta a roupa, né? Uma coisa que eu acho interessante, João, é tipo assim, ó, a gente, assim como vocês, a gente tem várias ideias e acaba sendo como uma bola de neve. Tu pensa numa coisa, aquela outra coisa gera outra, gera a terceira, gera a quarta e assim vai. Mas eu acho que uma coisa que tem que ficar também bem claro, eu acho que para as pessoas, para a gente isso ficou, é tipo assim, ó, tu pode ter ideias, como a gente teve a ideia inicial do bokashi, né? A gente foi, a gente trabalhou, a gente elaborou a parte de rótulo, divulgamos, fomos atrás. Só que o que acontece? No momento que a gente está vivendo hoje, o bokashi ele foi um produto que as pessoas que compraram começaram a ter resultado, porque ele é um produto de resultado lento, né? Só que o que acontece? No momento que a gente está vivendo, as pessoas elas precisavam muito mais de um carinho, de uma doçura, de uma coisa terna, de uma coisa que remetesse à infância, de uma coisa que remetesse à casa da avó, entendeu? Daquela coisa como a Claudinha falou do practate, da camomila, do colinho de vó. E muitas vezes a geleia, num pãozinho, numa torradinha, ela te remete àquele sentimento de criança. Te remete àquele sentimento de carinho.
Então, quando a Claudinha começou a fazer as geleias e a gente começou a divulgar e começou essa ideia crescer, a gente acabou naturalmente colocando o projeto do Bokashi em segundo plano e o primeiro plano veio as geleias fruto no pote, entendeu? Isso. Então, você também tem que identificar quando a lã da Tati começa a enrolar, começa a dar nó e o gato começa a brincar e o tricô não rendeu, bom, o tricô eu vou largar por um momento e vou pegar outra coisa, entendeu? Duas coisas importantes nisso que você está falando, Lima, e uma nisso que você está falando e uma que você falou antes. A gente está sempre lembrando as pessoas que o negócio que dá certo é aquele que atende uma necessidade real das pessoas, né? Então, às vezes, o plano de negócio ele está alienado da necessidade, que é o quê? Ah, eu gosto de fazer tricô, eu vou fazer tricô e vou vender cachecol. Mas é um lugar quente que ninguém usa cachecol, ou ninguém está interessado em cachecol. Ou seja, o que eu estou fazendo não está atendendo uma necessidade. Como eu posso pegar o meu talento, o que eu sei fazer, com o bem que eu tenho, vamos dizer que eu tenho uma ovelha que eu esquilo, que eu faço fio. Como é que eu uso esse bem natural que eu tenho, que é a lã, com o meu talento e ajudo a resolver algum problema, né? Então, qual era o problema? Era um problema que a geleia supria mais do que o bokashi, então você trabalha em tentar resolver necessidades. E isso tem tudo a ver com essa questão local que você colocou, porque a gente pode identificar necessidades no entorno mais próximo, num primeiro lugar. E isso resolveria um problema dos produtores, que é a certificação orgânica. A certificação orgânica só existe para dizer para o consumidor que aquilo não tem veneno. Olha que coisa estranha. Quem põe veneno não precisa alertar que aquele produto tem veneno. Mas quem não coloca veneno precisa provar que o seu produto não tem veneno. E isso custa uma taxa anual que é cara. Por exemplo, para nós não compensa. E como o nosso consumidor são as pessoas que sabem que a gente não põe veneno, que podem vir aqui e ver, podem investigar, podem acompanhar todo o processo de plantio, a gente não tem por que fazer a certificação, né? E a gente não pode, como foi bem dito, escrever orgânico. Vocês sabem que é proibido escrever a palavra orgânico sem a certificação. Essa palavra tem um dono, né? Imagina, conseguiram patentear a palavra. É patenteada, então não pode escrever. Você pode escrever sem veneno, você pode escrever outras coisas, mas você não pode escrever que é orgânico, que é a linguagem que hoje as pessoas entendem que aquilo se trata de um alimento, de um produto feito de uma maneira limpa, que aquilo não tem veneno, que aquilo não tem tudo mais, né? Então, o que a gente está sempre trabalhando nos cursos e na informação? A conexão entre as coisas, né? Então, quando eu trabalho, eu tenho um talento, eu junto com um bem, eu atendo uma necessidade, isso resolve um problema no entorno local. Eu não só estou fazendo um bem, como eu estou reduzindo gastos, né? Eu estou reduzindo a necessidade de um transporte mais distante, eu estou reduzindo a necessidade da certificação. E é por isso que a gente fala que o trabalho, essas ferramentas que a gente compartilha, é de linkar e de fazer mais, cada vez mais com menos, né? Ou seja, a gente otimiza o trabalho, faz as coisas terem menos manutenção e menos trabalho, mais uma eficiência maior. É isso, sabe? Que isso é muito, muito lindo o que tu está dizendo, Tati. Porque a gente começou a função da geleia, da fruta no pote, para trazer para os filhos. A gente viu a abundância ali dos vizinhos, né? Das frutas e as nossas mesmo. Nós começamos assim muito simploriamente. E aí os amigos começaram a pedir, os amigos começaram a falar para os amigos, e a gente juntou a necessidade que a gente tem de vir a Porto Alegre a cada 15 dias, porque eu faço uma medicação, então eu preciso estar na cidade a cada 15 dias. A gente tinha que vir mesmo, então a gente já trazia as verdurinhas que a gente produzia nas caixas, né, que a gente aprendeu no curso. Então, tomate, alface, a nossa produção a gente trazia para os filhos, e aí os amigos começaram a pedir, mas vocês não conseguem ovos, vocês não têm mel, vocês não têm queijo, não... E aí a gente começou a pensar, bom, quem sabe a gente ver com os vizinhos o que eles têm de produção excedente, o que eles podem nos ceder para a gente levar para Porto Alegre, ajudar a escoar a produção deles, porque também, em função da pandemia, as feiras e coisas na cidade foram suspensas, né? Foram canceladas. Então, assim, teve gente que plantou um monte de feijão
né, no ano passado, achando que a pandemia ia ficar melhor, que iam poder distribuir, vender, e não conseguiram. Então, nós começamos com a geleia, trazendo as geleias para Porto Alegre, e depois, assim, as pessoas gostaram tanto da geleia, e a nossa geleia, a gente diz, né, como não tem nenhum tipo de conservante, a duração dela a gente aproxima, assim, para 3 meses, e todo mundo diz, mas não dura, né, não dura nem uma semana, como é que vai durar 3 meses? Não dura nem uma semana, né? Ontem uma amiga nossa disse que a guriazinha estava comendo de colher, a bebê, né? E aí o marido dela disse, ela está comendo de colher dela, disse, ai, deixa, porque é só fruta. É só fruta esse negócio aí. Ela pode comer porque é só fruta. Então a gente começou a trazer também outras coisas para Porto Alegre. Ontem nós trouxemos feijão preto e feijão carioca de um vizinho. Então, assim, a gente está trazendo. Olha que eu acho isso que é a coisa mais importante nesse momento para nós da vida, assim, né? A gente está trazendo um alimento de qualidade, que a gente sabe a procedência, ajudando o vizinho a escoar essa produção com um preço justo para ele, para nós e para quem a gente traz, trazendo para as pessoas que estão na cidade alimento de qualidade, que a gente sabe o que a gente está oferecendo, então a gente está trazendo saúde. As pessoas estão sentindo isso, assim, em poucas semanas. Ontem a gente entregou para uma professora que é nossa amiga, ela disse, então tá, até a semana que vem. Ela já está esperando a semana que vem. E eu escrevo uns bilhetinhos, eu faço uns desenhinhos, assim, e escrevo um bilhetinho com alguma coisa, alguma mensagem para cada pessoa. Então, isso, assim, tem gente que diz, eu espero o bilhetinho, eu espero o bilhetinho. Então, isso, né, não tem, assim, para nós. Eu, no meu caso, que eu estava assim, bem angustiada no início da pandemia no sítio, longe do meu trabalho, eu trabalhava no pronto-socorro, aqui no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Então, no meio daquela muvuca no bloco cirúrgico, a gente sente falta. É doente, mas a gente sente falta dos colegas. E até para os meus colegas. Então, assim, eu faço coisinhas lá, levo lá no HPS. No meio do plantão, poder abrir um pote, comer uma fruta no meio desse desgraceira toda, é um presente para eles e é um presente para o meu coração, assim, saber que a gente tem essa valia, que a gente pode fazer de uma coisa muito simples, uma coisa muito grande num momento especial da vida da pessoa, né? Que é no isolamento, que é no afastamento. E com a função disso, as pessoas começaram a pedir pão. Lima, tu não vai fazer o pão. Lima, tu não vai fazer o pão. Então, ontem nós entregamos 17 pães. Olha aí. Maravilhoso. E daí começa a surgir a demanda, né? Isso. Fala ali. É muito legal, assim, só pegando um parênteses ali da história do bilhetinho que a Claudinha escreve à mão para cada uma das pessoas, né? Que aí tá num grupo ali, e daqui um pouco as gurias receberam, e aí começaram a postar a foto no Instagram com um bilhetinho. Olha aqui, porque aí, tipo, olha ali. Nós recebemos também um bilhetinho aqui. E perfumado bilhetinho. Aham. E aí as gurias começaram a colocar, eu recebi um bilhetinho. Aí a outra, eu recebi também. Aí daqui a pouco teve uma terceira. Gente, eu não recebi bilhetinho. Onde é que tá? Cadê meu bilhete? Não sei o quê, não sei o quê. Aí daqui a pouco ela botou, gurias, desculpa, tava dentro da sacola, eu não vi, tá aqui meu bilhetinho. Isso tem tudo a ver. Isso é o que a gente fala da diferença entre preço e valor. Perdão. E é uma coisa muito simples, gente. Não tem nada de mirabolante. Eu não mandei na gráfica, eu não fiz nada. Eu peguei um papel, que era um papel de bilhetinho, assim, desses de post-it, não é post-it, é um outro papelzinho. E eu desenho com uma canetinha Bic, daquelas 4 cores. Eu faço um desenho ali qualquer, né, de florzinha e escrevo. Isso ocupa o meu tempo, né? Eu coloco a minha energia ali, eu consigo expressar a minha arte. Não vai esquentar, nem pelo menos não vai esfriar o coração, né? Não é um artesanato, eu não estou comercializando, eu estou colocando no papel um sentimento meu e as pessoas estão recebendo. E eu estou compartilhando isso porque, assim, isso é real. Acontece, a gente vê no brilho das pessoas. Claro. E isso o João vai falar de preço e valor, mas só antes deixa eu colocar uma coisa que é o exemplo que o João sempre dá sobre preço e valor no curso, eu não sei se vocês lembram disso, né?
uma coisa é valor, outra é preço, o João vai falar disso. Então, por que que isso é uma amamentação e não só entregar uma geleia no pote? Porque vem com o afeto junto, vem com uma intenção real de que aquilo faça bem para as pessoas, né? Então, como é que eu estou botando o veneno na lavoura? Como é que eu estou fazendo um negócio e entregando assim? Sabe por que que vai ser em bilhetinho? Porque não dá para mandar bilhetinho num produto que ele tá cheio de desvalores até, né? Que ele pode contaminar aquela pessoa, ou seja, que não está feito para realmente, voltando naquele assunto, servir ao outro, né? Levar algo que realmente tem um valor real no próprio alimento, e aí ele pode ir com afeto, né? Daí era legal o João falar essa questão do valor e do preço, e depois eu queria falar uma coisa sobre conexão que vocês falaram muito importante também, porque isso é uma outra amarração que a gente faz, que foi o assunto da nossa última aula, e quanto mais a gente enxerga como fazer as amarrações positivas, mais amarrações positivas a gente consegue fazer, e é isso que cria uma teia, literalmente, de sustentação dos processos, né? Não, eu gosto de falar sobre isso, que essa é a diferença, ou seja, uma mãe, quando está amamentando uma criança, tem valor, né? O afeto, ela olhando para a criança, o calor, né? O cheiro da mãe, toda essa energia de carinho, isso tem valor, né? E a gente confunde a palavra valor com preço. Preço é quando tu vai no mercado, compra o leite, prepara uma mamadeira, entrega para a criança e sai para fazer outra coisa, né? Então, é diferente isso, né? Ou seja, desse contato, né? E foi o que a gente sentiu quando a gente abriu a caixa aqui. A gente sentiu todo esse valor que você colocou, né? Ou seja, eu nem provei as geleias. Dentro desse contexto, nem importa. Eu não deixei, foi por provou, isso, mas nós vamos... Mas, assim, o que a gente sentiu quando abriu, o carinho que vocês embalaram, tudo isso fizeram, porque as coisas todas têm essa impressão. A gente está um pouco desconectado disso, a gente tem chamado atenção para essas coisas, né? Tem observado os animais. Eu digo para a Tati que é interessante. Eu saio na porta agora, o cachorro me vê como se fosse a primeira vez. Eu vou dar comida para ele, ele vai comer como se fosse a primeira vez. Então, isso que nós temos que aprender com os animais, que é cada dia encarado como o primeiro dia. Os animais têm isso. Eu observo muito os animais, porque eu escrevo até sobre isso, enfim, né? E aí, quando tu vê a atitude deles é de prontidão e carinho imediato, né? Ou seja, ele tem um carinho imediato com aquilo, né? Ele tem um valor de entrega direto com aquilo. E a gente perdeu isso, né? Por causa que a gente, em vez de ser genuíno no que a gente acredita, né? A gente fica com essas coisas mirabolantes, pensando no que o outro vai pensar, ou não sei o quê, ou sei lá o quê, né? Então, todo esse trabalho que vocês estão fazendo, e tem um outro fator aí, o sítio estava lá, que é o que a gente coloca no curso também. O sítio estava lá, o que mudou? Vocês iam no sítio, o que mudou? Mudou o olhar de vocês com relação ao sítio. E é isso que a gente fala, o que a gente trabalha quando dá as oficinas e os cursos? Eu preciso fazer com que as pessoas mudem o olhar sobre as coisas. Aí que está. Então, de repente, alguém, né, no momento que começa a comprar essas coisas de vocês, vai começar a mudar o olhar sobre o alimento. É isso que nós temos que mudar. Porque eu comprar uma batata chips que vem lá não sei de onde, de um outro país, que alguém botou numa embalagem, numa empresa, não sei o quê, que tu não sabe nem se não tem trabalho escravo atrás daquilo. Ou seja, né, essas são as diferenças. Então, nós ampliarmos a economia local é nós pegar o dinheiro e dar direto para outra pessoa, porque a outra parte do trabalho de vocês é vocês receberem financeiramente por isso, né? Então, aí a gente junta o valor com o preço, né, o apreço, né, e aí você tem uma realização. E é isso que a gente está propondo. E tem muito para ser feito, né? E uma coisa assim que até eu comentei, assim, né, João e Tati? Anteontem, eu sempre deixo para fazer os pães, né? Toda a questão dos pães, como são de fermentação natural, média fermentação. Um dia e meio antes, eu já começo a preparar o levain, o fermento. Eu tenho lá, a gente tem uma cozinha 2 lá separada, onde está a parte dos fornos, tem uma bancada de pia maior, grandona. Então, daí assim, eu abro a janela, fica ali a visão da caixa das hortas, do engazeiro, do taquara. Aí, anteontem, estava chovendo lá no sítio. E aí, quando a gente faz as geleias, é no fogão a lenha, aquela coisa toda ali de fogão. Aí, no tacho, depois a gente leva lá para essa cozinha para envasar e tal. Aí, tu tá
naquele espaço teu que te dá prazer, que te dá alegria, tu tá fazendo uma coisa ali. Eu tô fazendo uns pães, eu tenho minha trilha sonora ali de uma cantora que eu gosto muito, que é a Zaz, e fica tocando ali, assim, ó, 300 músicas dela, né? Eu fico ali fazendo os pães, a Claudinha lá fazendo geleia, fogão a lenha, e até eu brinquei com um amigo meu, cara, a gente tá ali super feliz, fazendo o que a gente gosta, e o que é mais legal, as pessoas pagam pra gente fazer aquilo ali, sabe? Lógico, é isso. Então, na realidade, o retorno financeiro, ele é um resultado de todo um processo que a gente faz, que a gente curte, que a gente gosta, do desenvolver, que a alquimista aqui que desenvolve os sabores, né? E eu, o cobaia, né? Então, isso é muito legal, né? Então, tu vê esse resultado depois que as pessoas provam, que nem essa amiga nossa falou ontem, não, pode deixar ela comer, isso aqui só fruta desse pote aí. Isso é muito legal, ter esse retorno. E é o retorno das mensagens na web, as pessoas postando fotinho no Instagram e marcando a gente, ou ligando para a Claudinha, ou pedindo mais. Tem uma amiga nossa que falou pra gente até, foi ontem, anteontem a Vera falou, vocês viciaram a gente nesse negócio, como é que eu não vou pedir toda semana agora? Claro. E isso é muito importante, porque a questão do recurso, como você falou, né, Lima, que é uma consequência. Você quer falar? Não, fala. É que a gente faz uma coisa, como você falou, assim, né, com afeto, que sustenta um ambiente equilibrado, que está trazendo um alimento limpo. Esse recurso, ele não é conseguido porque você fez isso. Esse recurso, ele vem para que você possa continuar fazendo isso, né? Isso que as pessoas não entendem. Que quando a gente paga uma coisa, não é para a gente pegar e comer a geleia, é para aquele processo que fez a geleia existir, continue existindo. Isso é uma coisa que na agricultura as pessoas talvez entendam de uma maneira mais direta, né? Que é, por exemplo, sistemas de CSA, sistemas de comércio assim, eu pago uma mensalidade para aquele agricultor, mesmo que a minha cesta de alimentos varie, de produtos, que eu não saiba exatamente às vezes o que vai vir até, mas eu estou pagando para que aquele processo que faz com que aquele alimento esteja na minha mesa continue. E é isso que as pessoas têm que entender quando pagam ou não por um determinado tipo de produto. Mas as pessoas pensam numa via de mão única, que é eu quero isso, eu pago, e o dinheiro é meu, eu paguei, eu quero ter. Mas não é assim. Conforme a gente gasta o dinheiro dessa forma, nem sempre aquela coisa vai poder voltar para você. Porque se você não estiver pagando o valor que aquilo realmente vale, ou se você não estiver pagando de processos que podem se sustentar no tempo, aquilo não vai voltar para o seu prato. Né? Então, isso é uma conexão circular muito importante, que tem a ver com a última aula do workshop, onde a gente falou qual que é a chave que tem que virar. A chave é conexão, e são várias conexões que a gente faz em vários níveis, não só no preço do produto, mas, por exemplo, isso que vocês falaram. Geleia está ligada com pão, pão está ligado com trigo. Então, como é que eu vou criando essas cadeias? Uma hora vocês vão ver que, bom, compensa para nós plantar o trigo, né? Porque as pessoas viram e falam assim, ai, o que eu planto? Ai, o que eu produzo que dá dinheiro? Mas você tem que fazer uma rede de conexão antes. O que você sabe fazer? Quais são as necessidades que tem no seu entorno? Que tipo de solo que você tem aí? O que dá para tirar dele? Então, você vai, por exemplo, para vocês, pode talvez ser uma coisa óbvia daqui para frente, um passo, vou produzir meu trigo. O pão é uma coisa que precisa do pão para passar a geleia, eu já vou para Porto Alegre mesmo, e é assim que os negócios vão se estruturando, a partir da necessidade, né? Então, a gente sempre fala isso no curso também, é processo. Vai dar um passo, vai entender uma coisa, algumas coisas vão acontecer mais rápido, outras mais devagar, mas você vai vendo o que é que dá para amarrar de positivo, para daí você criar um negócio que se sustenta. Não, e o que é interessante é o seguinte... A gente falou no curso toda essa coisa da renda, de transformar produto, fazer geleia, embalar adubo, como eles fizeram, bocacha e tantas outras coisas, mas eles pegam e fazem um produto desse aqui, isso aqui é o iPhone da geleia, né? Imagina o nível de qualidade, Eu não me animo nem a abrir, eu achei que ficou fantástico. Assim. Então, assim, vocês deram um salto quântico na coisa toda. A gente falou para botar uma etiquetinha, ajeitar não sei o quê, de repente vocês trouxeram um produto maravilhoso. E com certeza não só está dando certo, como está levando muita alegria para as pessoas de estarem comendo isso, né? E eu acho que num momento desses, toda a coisa está aí, né? O que a gente pode transformar? Porque gente para reclamar e para criticar já tem um monte, né? Como a gente tem falado, né? O que a gente pode fazer para tentar fazer algo, né? E tentar mudar
nos pequenos espaços, nos pequenos grupos, que nem vocês, com os amigos de vocês, com não sei o quê. E tu vai criando uma bola. Nós temos que criar uma bola de pessoas que estão fazendo alguma coisa, né? Porque toda mudança vai vir a partir da nossa mudança, né? Como dizia o Gandhi, ou seja, nós é que temos que mudar de alguma maneira, então nós vamos mudando e vamos levando outros no bolo todo de mudar, até que vai chegar um ponto, por exemplo, eu acredito que daqui a alguns anos, sei lá quanto, plantar transgênico vai ser uma coisa absurda na cabeça de todas as pessoas, né? Vai chegar um ponto que ninguém mais vai aceitar que um político faça as coisas que faz. Vai chegar um ponto, entende? Ou seja, mas isso vai ter que nascer de dentro, vai partir das pessoas, né? Enquanto as pessoas estão, né, tentando levar vantagem sobre as outras, essa mudança não vai acontecer. Vai acontecer quando for genuíno, realmente, né? E eu acho que esse é o ponto, né? Então, o exemplo de vocês é um exemplo muito lindo, porque é o que a gente diz, vocês já tinham o campo, né? E a gente fala para as pessoas, o problema não é ter o campo ou não. A questão é como é que você encara isso, né? Então, no momento que vocês mudaram o olhar a partir do sítio, o sítio se tornou outra coisa para vocês. Esse é que é o ponto interessante, né? Então, estamos muito gratos de estarem aqui com... A gente que é muito grato. E uma outra coisinha que eu queria comentar com vocês, assim, a gente ia para o sítio e voltava para a cidade, ficava mais tempo na cidade do que no campo, né? E agora a gente vem para Porto Alegre e percebe, se dá conta da quantidade de barulhos, né? Da quantidade da poluição sonora, da qualidade da água, mesmo filtrada aqui em Porto Alegre, que é outra. O ar, o Lima vem para Porto Alegre e fica com rinite, né? A gente assim sente no cabelo, na hora de lavar a água, né? No cabelo, na água. Então, assim, nossa, uma coisa que a gente tinha há tanto tempo e a gente, como não estava presente, né? Na presença lá no sítio, a gente não se dava conta, né? A gente vinha para Porto Alegre porque fica na normose, aqui que era o nosso normal, né? Tomar essa água, ou retirar esse ar, essa barulheira toda, né? Então, assim, faz muita diferença esse contato, né? A gente conseguir observar, assim, né? O quanto é maravilhoso poder estar em contato com a natureza, né? De verdade. Eu sinto isso direto. Eu falava para a Tati assim sempre. A gente viaja, teve época que a gente deu consultoria muito, viajando muito. Chega no hotel, pega a água para fazer o chimarrão, começa a tomar o chimarrão. Eu digo para ela, pô, é quase impossível tomar chimarrão, tem que sair e comprar uma água mineral para esquentar uma água mineral para tentar tomar uma coisa com um gosto similar do que em casa, né? Porque, claro, quem não vive não sabe, como vocês agora estão conseguindo fazer uma comparação, não percebe. Por exemplo, o som, às vezes a gente tem que ir no shopping para comprar alguma coisa numa capital, eu digo para a Tati, olha, meu prazo de validade num shopping é meia hora, 40 minutos, mais que isso aí eu começo a não aguentar, porque é tanto perfume, é tanto som, cada loja tem uma música, que é muita ação externa, e as pessoas acostumaram, que é o que você fala da normose. Na verdade, não é. A hora que tu sai disso e tu volta, tu vê que aquilo é uma loucura. E eu dou um exemplo do seguinte, você vem chegando perto de uma grande cidade e você vê a poluição, né? De longe, assim, aquela coisa de poluição. O que acontece quando tu está dentro da cidade, tu para de ver, né? O avião vem vindo, vem chegando em São Paulo, tu vê aquela nuvem, aquela coisa toda. A hora que tu mergulha lá, tu não vê mais a poluição, porque tu já está dentro dela. Então, aí tu não percebe, né? Mas quem vive fora tem uma sensibilidade muito alta para isso, né? Eu, por exemplo, assim, o barulho, eu fico meio transtornado, chego a ficar meio zonzo, a Tati anda me carregando nos lugares, né? E cheiro diferente, não sei quanta coisa, né? E essa questão da pureza, né, que a gente sempre fala, a saúde está ligada à pureza. O corpo sabe se curar quando ele não está contaminado, a gente não fica doente quando não está contaminado. É muito mais simples do que tomar remédio. Todo mundo sabe que o remédio nos contamina, que ele pesa para o fígado e tudo mais. Então, o máximo da responsabilidade que a gente pode ter com a nossa saúde é buscar os elementos limpos. E o que a gente sente quando sai do contexto da contaminação? A gente pode discernir o que é um pouco mais puro e o que é um pouco mais... contaminado. Então, essa questão da água, por exemplo, a água tem que ser tão clorada nas cidades porque ela vem do próprio esgoto que foi mandado, tratado, enfim, aquela água é toda tratada e ela tem que voltar. Então, você sente na pele, isso quando a gente está em hotel, você entra no banho e faz tudo assim, eu ando cheia de óleo. Aqui eu já normalmente passo óleo com a nossa água de poço, de nascente, que a gente tem várias fontes aqui.
Mas quando a gente viaja, eu tô sempre me lambuzando de óleo, porque essa água clorada resseca muito. Então as pessoas ficam, o que que eu faço no cabelo? Vai botar piora, porque põe um monte de shampoo, põe um monte de não sei o que, um monte de produto não sei o que lá. O que que você tem que fazer? Tirar essa água ruim, tirar esse produto ruim e comer bem e pronto, e o cabelo fica bom. É de novo uma conexão positiva através do que é simples, ou seja, de descomplicar a vida. Infelizmente, as cidades são complicadas porque elas são feitas pela nossa mente. Nossa mente não é uma coisa muito descomplicada, ela tende a ser complicada. Então a gente criou sistemas que não são naturais, né? Por isso que é tão importante se afastar, fazer isso que o João falou, olhar de longe, poder ir para um sítio, nem que seja como vocês fizeram por 19 anos e voltar, já é melhor. Às vezes, como você falou, você tem que estar perto de uma capital de 15 em 15 dias e tudo mais, outras pessoas têm outras... Não é isso, né? Se está super perto ou isolado no mato, mas é se oportunizar, estar em contato com coisas mais puras, mais simples, mais naturais, para cultivar o óbvio, saúde e tudo mais. E o que que isso desencadeou? Eu não sei como era antes o trabalho de vocês deveriam trabalhar talvez vendendo o próprio tempo pelo salário, que é o que normalmente as pessoas fazem, mas quando você vai para o sítio e começa a produzir uma coisa, tem uma outra significação, tem um outro valor tudo isso e pode ter também um outro preço, porque você vai ser o dono do seu negócio, você que vai botar o preço na geleia, você que vai dizer quantas coisas valem, quanto o seu trabalho vale, quanto vale o seu fogão a lenha, quanto vale uma geleia ouvindo música, e a gente sabe que isso faz diferença, qual é a atmosfera de uma cozinha em fazer um produto. Isso é muito interessante, né? Isso que tu estava falando, porque toda essa, tu estava falando ali da água, do esgoto, me remete àquela coisa da própria, um pouco do conceito da economia circular, né? Tu pega o material e tu dá um destino, uma sequência para aquele material, como algumas coisas a gente faz aqui, que os vizinhos pegam caixas de ovos, garrafas, vidros de conserva. Bah, Lima, vocês querem? Tem caixa de ovos. Não, daqui que a gente dá um jeito, né? E a gente também acaba fazendo um pouco do processo de logística reversa. Que as pessoas que estão comprando as geleias, os sucos, os ovos da gente, quando a gente vai entregar de novo, o pessoal já vem com a sacolinha, guardei para vocês. A gente pega e traz de volta. Então, tudo isso a gente ajuda também o planeta, né? De que forma? Como o tratamento de água que a gente aprendeu no curso, dos círculos de bananeiras, né? Da evapotranspiração, que a gente vai jogar nosso produto na natureza, ou não vou jogar, vamos reaproveitar, para não precisar botar um monte de coisa na água para dizer para ti, agora tu pode tomar água de novo que veio do esgoto. Entendeu? Sim. Também então, custo, né? Sim. Sim. Né? Tudo isso é custo. E aí, muitas vezes... Custa para a natureza. Tu empurra para a natureza. Ou tu pega mas caixa de papelão biodegradável de ovos. Mas mesmo que seja biodegradável, ela leva um tempo. Aí tu imagina se tu botar 300 caixas de papelão num espaço. Ela vai levar X tempo. E isso é um produto que tu pode reaproveitar. Para fora, a gente vê lá a questão dos ovos. Agora está no período baixo, mas teve épocas de tipo 80 dúzias por semana. Lima, eu não tenho caixinha. Não, e daqui que eu tenho, sabe? Então, tu reaproveita esse processo, tu dá um fim nesse lixo que seria num projeto urbano, para nós lá é uma economia circular, a gente consegue reaproveitar aquele produto ali, fazendo com que tenha menos lixo, né? No entorno. Tu trabalhava com o que, Lima? Eu sou gráfico, criação. Olha aí. E aí quando a Claudinha faz as coisas, eu não consigo fazer uma etiquetinha, eu já vou lá, abro o Photoshop. Você viu, isso é tão importante, Lima, porque eu também sou da área do design antes, eu trabalhei com teatro, eu trabalhei com muita coisa, e hoje é difícil de explicar aqui na live, mas eu tenho como explicar, traçar toda uma história de como tudo que eu já fui soma muito em tudo que eu faço agora. Claro. Porque as pessoas acham que vai para o campo, tem que abandonar tudo que já era, tudo que já fez, e se reinventar inteiro, mudar de profissão. Claro que tem muitas mudanças, mas o que a gente é e tudo que a gente sabe tem como se encaixar nesse contexto. E na maioria das vezes acrescenta muito, porque a gente consegue pensar e olhar as coisas, às vezes com uma cabeça de designer, de criação de material gráfico ou de fotógrafo, eu não sei o que as pessoas faziam, que ajuda muito no campo. Porque a mesma história de ficar unilateral, olhando só por uma perspectiva e só ver as mesmas soluções. Aí você é designer e vai para o campo, o seu olhar vai ser outro e a sua contribuição, por exemplo, nessa questão do produto
Tá visível aqui, quando vocês receberem, vocês vão ver o Chalme, que é isso aqui. Mas e isso é muito importante porque esse belo, essa harmonia, essa criação faz parte do processo, né? A gente trabalhava com desenvolvimento de produto na Amazônia. Se eu mostrar vocês não acreditam. Até em garrafa de detergente eles botavam mel para nos entregar. O mel mais rico de melípona do mundo. Então eles pediram ajuda, né? Falaram assim, não, vamos fazer um pote e tudo mais, né? Não só pela questão da contaminação, que a gente tem que ver como reutiliza e o que reutiliza, mas porque aquilo tem que ter uma cara que comunique o que é aquele produto, né? A riqueza que é aquele produto. Só um pouquinho ficou mudo aqui o negócio. A nossa internet deu um pau aqui. Tá normal para nós. Para nós tá normal, a gente está ouvindo vocês. Tá bem. E até ia perguntar para vocês, esse mel é de vocês ou é dessa pessoa? Ai, ela tá falando de mel. Ela tá falando Nós não estamos ouvindo vocês. Não estamos ouvindo? Deixa eu trocar aqui. Espera aí um pouquinho. Tá. Que coisa. Até que eles nos respondam se o mel é deles ou não. Essa coisa do produto que pega carona é muito importante. Tem pessoas que não têm habilidade para comercializar. E aí alguém que está comercializando... Até que eles nos respondam se o mel é deles ou não. Vocês estão ouvindo agora? Estou ouvindo eu aí. Essa coisa do produto que pega carona é muito importante. Tem pessoas que não têm habilidade para comercializar. E aí alguém que está comercializando... Até que eles nos respondam se o mel é deles ou não. Vocês estão ouvindo agora? Essa coisa do produto que pega carona é muito importante. Ai. Tá ouvindo agora? É que a gente acabou colocando o áudio aqui do nosso aqui. Estão ouvindo? Deu tilt no celular. Não estamos ouvindo. Agora... E agora estão ouvindo? Deu um problema no áudio do telefone da Claudinha aqui. Né? Cadê meu celular? Vou mandar uma mensagem. Podia entrar e sair de novo. Né? Pega ali teu celular que eu mando uma mensagem. Que não tá pegando. Não, é o teu. Pera aí que eu vou pegar o meu. Ela vai pegar outro aqui, para aí. João, eu vou tentar sair daqui, mas aí vai travar a live. Podia sair e entrar de novo, né? Ela foi pegar o celular. Pode sair e tentar entrar de novo. Enquanto isso, eu vou falar aqui uma ideia do mel que eu tenho, tá bom? Peguei pra onde? Tá bom. Já vou convidar vocês de novo, vocês tentam entrar, ver se conserta. Agora ficou uma live muito interessante. É assim, né, gente? O que eu queria dizer? A gente trabalhou com essa história do mel na Amazônia, aqui também no Sul. Aqui tem um pessoal que produz um mel, coisa mais rica que tem na região de Palmas, o mel nativo da Pampa, realmente. Mas como é que a gente fala para as pessoas que isso é bom? A embalagem não tem que ser chique, a embalagem não tem que ser cara. Se ela puder ser reciclável, melhor. Mas a gente precisa, de alguma maneira, comunicar a qualidade daquilo, mostrar o quanto aquilo é bom, escrever, botar as informações. E como a gente estava falando a questão do selo orgânico, ele serve para isso, para que as pessoas entendam que aquilo é orgânico. Então, se você não quer pagar a certificação, ou se é um produto que não precisa da certificação, como é que a gente vai comunicar o que tem ali, qual é a qualidade daquilo? Então, precisa trabalhar nisso, né? Eu não falo isso só porque eu já fui designer muitos anos atrás, mas porque é um fato. A gente precisa comunicar o produto. Claudinha Portal do Sul, voltamos. Vamos lá. Vamos tentar continuar, porque eu quero saber se esse mel é deles ou não, e se esse mel tá pegando carona, porque é muito bom isso também. Claudinha. Aí. Agora vai, né, gente? Espero. Voltando. Quase na hora de acabar já. Voltamos. Tá me ouvindo? Sim, nós perdemos toda a parte que tu estava falando do mel, mas
Eu já falei do mel, estava aqui conversando com o pessoal do mel e a gente estava falando da questão da embalagem e tudo mais, que ela serve, ela não tem que ser chique, ela não tem que ser cara, mas ela tem que servir para comunicar aquilo que está lá, né? Qual geleia é essa? É a fruta no pote. E o que, que tem ali dentro e tudo mais. E quanto melhor a gente comunicar isso, mais afinada fica essa relação com quem consome, né? Porque a gente está conseguindo comunicar. E eu estava perguntando se esse mel é de vocês ou não, porque você falou de alguém que produz mel aí, porque é interessante quando às vezes um vizinho não pode comercializar, ou você já está enviando uma coisa mesmo para a Bahia, e ele fala assim, é igual no sítio às vezes se organiza assim, você já está indo para a cidade, leva meu filho também, né? Então, dá para o mel ir junto aí, eu tô indo, e aí você reduz de novo o custo fazendo conexões nesse entorno entre outros produtores, né? Mostra o selo. Sim. Entendi. Olha a delicadeza do selinho que eles botaram. Olha ali, só um detalhezinho. Tem um desenho feito à mão. Pronto. É que este mel, Tati, assim, foi bem pequenininho, porque esse mel eu coloquei a camomila que eu colhi lá no sítio, depois de desidratada, por 4 meses dentro do mel. E a gente vai virando, né? E aí o princípio ativo da camomila passa para o mel. Depois a gente retira as flores, usa aquela flor que escoou o mel para fazer chá, e o mel fica com... Quando tu abrir o potinho, tu vai sentir o gosto da camomila. E o perfume. E o perfume. Por isso que eu botei num potinho bem pequenininho, porque foi uma produção muito pequena. Eu fiz de jasmim gardênia, fiz de pétalas de rosas esse mel, e de camomila, para experimentar. De jasmim eu já faço há bastante tempo. E o de camomila ficou perfeito, mas eu fiz pouquinho. E esse mel é de um vizinho nosso que é apicultor, o Rude, e a gente traz o mel dele para Porto Alegre para vender, né, para passar para outras pessoas, porque todo mundo começou a nos pedir o mel. Então a gente traz para aqui para Porto Alegre. E uma outra coisa que eu queria falar antes, quando caiu ali, é que nós mandamos geleias nossas, a fruta no pote, para Campina Grande, né? Para Paraíba. E nós mandamos de Butiá e de Araçá, frutas que eles não conhecem. Lógico. E aí a pessoa disse para mim lá, Mainha, a coisa mais querida, né? Porque eles têm um sotaque, eles chamam Claudinha. Aí eu disse, Claudinha, Mainha ficou louca, porque ela achou que o araçá, porque eu uso cardamomo, né? A semente do cardamomo pilada, e é o óleo essencial. E ela disse que a geleia tinha gosto de fruta. Ela disse que ela ganhou um buquê no pote. Não foi fruta no pote. Muito bom. Foi um buquê no pote. Então, assim, olha que legal a gente poder também levar para outras pessoas esse sabor que as pessoas não conhecem, né? Lógico, lógico. Então, nós estamos colhendo butiá aqui. Nós estamos bem no momento agora de comer butiá, né? Estamos comendo butiá. A gente faz suco, tritura, né? E aí guarda os pacotinhos com suco e depois dilui em água para tomar, né? Sim. E mascar o butiá, engolir com a fibra é muito importante, né? Para o estômago também, né? Comer o butiá. E a imagem que a gente... Fala. A Claudinha, ela faz papel artesanal da fibra do butiá, João. Opa! Tem que mostrar uma hora aí. O butiá foi muito plantado aqui no sul para fibra no passado, né? A gente esquece até a nossa história e que a riqueza está aí. Porque, olha, o que tem de butiazeiro que se perde o butiá, não se tira um fio para fazer, dar um nó numa... né? Porque a embalagem pode ser feita ali da fibra do butiá, tá? Com uma coisa que seja também... que tá aí, né? O Lima faz balaio da folha. Ele faz balaio da folha. Tem que mostrar também. Tem que mostrar também. Isso eu aprendi. Essa parte de cestaria eu aprendi com o meu avô. Né? Isso é uma herança, uma raiz cultural que eu tenho muito legal. Assim, que na época o meu avô, a gente morava em Canoas, ele vinha para Canoas visitar. E aí teve uma época ali que tinha aquelas manufaturas de sapatos, né? E aí que as pessoas pegavam para fazer tranças em casa e tal. E aí as minhas irmãs estavam fazendo lá e o vô chegava, pegava aqueles pentinhos de couro, me pegava lá e me ensinava a fazer corda, balaio e tal. Depois os gurias tinham que desmontar aqueles negócios lá, né? E isso eu aprendi. E aí depois a gente foi pro sítio, eu comecei a fazer balaio de folha de butiazeiro lá no sítio, né? Olha só. Maravilhoso. Não, o butiá tem aí no perfil, vocês podem pesquisar uma frutinha laranja com miolinho rosa ali. Todo mundo fala que o nosso butiá é grande. Eu não tenho tanta referência porque esse é o que a gente tem aqui, né? Realmente eles são gorduchos e delicioso. O butiá é minha fruta
preferida aqui da Pampa, com certeza, é muito gostoso. E eu queria lembrar, né, que a gente falou um pouquinho sobre isso na live de Renda no Campo. O problema não é o dinheiro, é o que se faz com o dinheiro. Né? O dinheiro só vai potencializar o que você é. Se você faz um bem com o dinheiro, você vai poder fazer mais bem. Se você faz um mal com o dinheiro, você vai poder fazer mais mal. Né? Então, o que vai acontecer agora? Se o dinheiro está concentrado, por exemplo, se a gente falasse em geleia, em grandes blocos de geleia, de indústrias que fazem geleia, o que vai acontecer? Esse recurso vai se distribuir para outros produtores menores que fazem geleia. Por quê? Porque mudou totalmente as relações de comércio com a questão da pandemia e com a internet. E você pode sair daqui do Rio Grande do Sul, a fruta no pote parar na Paraíba. E poderia parar fora do país, é só a gente começar a organizar essas coisas todas, né? Então isso é muito interessante, que na realidade não é uma questão do dinheiro, é como a gente vai agora movimentar isso, mas isso só se movimenta se a gente faz alguma coisa e tem um produto para ofertar, né? Que então o trabalho é esse, transformar, poder pegar os talentos e transformar em alguma coisa. Ontem a gente fez uma live do Faça Alguma Coisa. Porque é isso. Quantas coisas vocês sabem? Olha, de tantas vezes que a gente já se falou, eu não sabia essa do balaio do Lima. Aí tem mais coisa e mais coisa, né? E é assim, porque agora alguém lá na Paraíba fala assim, pera, que fruta é essa? E que geleia é essa? E como é que pode ter um buquê no pote? E tudo faz, de novo, a imagem que eu tenho é de uma bobina. A bobina, quando ela está girando para o lado certo, ela guarda energia, ela gera energia. Né? E quando ela está girando para o lado errado, o que ela cria? Um curto-circuito ou ela desperdiça e joga fora a energia. O que a gente tem que fazer é pegar tudo o que já está, é o dinheiro, é o campo, tudo que já está, não é brigar, e começar a girar ele para o lado certo. E pronto, é muito mais simples. E o que é legal também, Tati, disso que tu falou, da questão do dinheiro, né? E uma coisa, um pensamento que eu sempre tive, o capitalismo, ele, se bem administrado e usado de maneira correta, ele não é ruim, ele não é prejudicial. Até porque essa história que nem o João falou no curso uma vez, viver a custo zero, cara, é impossível. Tu tem que ter, tu vai jogar lá embaixo o teu custo, mas tu vai ter em alguns momentos o custo de comprar alguma coisa ou outra. E graças a Deus hoje, com 2 meses, né, de fruta do pote, né, amor? Graças a Deus, a fruta no pote já comprou um freezer, né, para armazenar as polpas. Porque né, isso é muito legal, né? Não é bom poder comprar um freezer, pelo amor de Deus, gente. Não dá para ficar vilanizando dinheiro. É só uma coisa para facilitar nosso processo de troca. Né? Claro, compramos em parcelas, lógico, vamos devagarinho, né? Mas tipo assim, ó, a fruta, ela não espera. Ó, eu vou amadurecer. Não, pera um pouquinho que eu tenho pão para fazer só daqui 2 dias, tá? Não tem. Os butiazeiros, as peras vão amadurecer. O butiá amadureceu hoje, tu não colheu hoje de tardezinha, amanhã tá caindo, sabe? Então aí a gente tem que pegar alguma coisa, gerar polpa. Bom, hoje eu não vou poder fazer a geleia. Congela, vai pro freezer. Agora, sábado, a gente vai fazer fogo no fogão a lenha, que tá meio quente. Agora vamos fazer as geleias, vamos organizar. Então o freezer ele veio para ajudar e nos ajudar nesse processo. Facilita o nosso processo, né? Então isso é muito legal. Que a própria investimento, né, ele já começa a gerar um retorno para o investimento também. Claro, e isso é o que é um outro assunto que a gente trabalha dentro das estruturas invisíveis da permacultura, que é geração de prosperidade coletiva. Né? Então, não como você falou, o problema não é o capital nem o capitalismo, mas é a concentração de capital. E por que está concentrado também? Não é só porque alguém vai lá e concentra ele para ele, é porque quem está sem não age de maneira a atrair esse dinheiro, ele não está retido. Ele não está retido, ele está circulando. Mas como é que ele circula para sustentar os processos que a gente acredita? Como é que ele circula para sustentar uma educação que a gente acha positiva e tudo mais? O dinheiro tem que morrer, como o Steiner diz, né? Ele tem que ir para os processos que a gente quer sustentar, ao invés de estar acumulado. Né? E é isso que a gente pode fazer, a gente pode criar movimento quando faz o que vocês estão fazendo. Quando põe uma fruta no pote, aí isso vai fazer o quê? Gera prosperidade coletiva, porque o seu Rudy, como é que ele chama? Rudy. Ele também tá, né? Ele também tá entrando. E aí, cada vez mais a gente vê isso no entorno. Quando você tem um sítio que produz, o entorno todo começa a ganhar.
né? Ah, eu posso contratar a bordadeira que faz uma coisa, que está bem aqui do lado. Então, é um processo de prosperidade coletiva e começa com cada um fazendo o que sabe fazer e circulando o que pode circular, né? E não só as frutas, como você falou, que a fruta chegou na Paraíba, mas chegou o buquê, que é a sua alquimia, chegou tudo que você sabe fazer, né? Sim. O que eu estava falando há pouco, por exemplo, eu nunca entro nessas críticas de capitalismo, de não sei do quê, porque tem muitos erros nesses discursos. Nós agora estamos fazendo uso da internet aqui, né, para falar de coisa boa. Né? Então, ou seja, então eu não nem entro nesses campos, acho que é um gasto de energia fazer essas críticas, porque às vezes tem coisas muito equivocadas dentro disso, porque as pessoas estão fazendo uso disso e estão criticando isso mesmo. Teve um período que o pessoal começou a criticar que o Facebook ia começar a cobrar, ou seja, os caras vão lá, montam uma plataforma, gastam uma fortuna, montam todo um sistema, tu está usando de graça, se resolverem cobrar, o Facebook não é teu, você vai ter que pagar. Você está até devendo, porque já usou grátis. Porque já usamos um monte, então não sei... tem muito campo, por isso que eu falei, tem tanta crítica sobre tanta coisa, e a gente usa muito essa expressão, um texto sem contexto é um mero pretexto. Então, às vezes, as pessoas fazem críticas sem contexto da situação. Como é que eu vou pegar agora, vou achar que o capitalismo está errado? A questão é o que você faz com o dinheiro, que a Tati falou. Né? Ou seja, eu posso pegar toda uma ideia e levar para um caminho bom, ou eu posso pegar a internet e começar a fazer sua porcaria. Em vez de eu procurar pesquisa, eu uso um monte de internet para pesquisar, tanto eu como a Tati. A gente usa horas de pesquisa. Né? Eu posso pegar e ficar só vendo vídeo bobo, fazer qualquer coisa. Né? A gente faz 10 anos que não vê TV. Eu vou dizer que a TV é ruim? Não, os programas que tem eu não gosto, então eu procuro o que eu gosto. Em vez de eu ficar criticando que o programa é ruim, eu paro de ver. Pronto. É tão simples. Né? Então é isso, eu acho que a gente também tem que descomplicar, né? Focar no que dá para fazer e foca no que dá para transformar, porque aí a vida fica mais leve. Senão tu passa o dia inteiro criticando coisa, porque se eu for achar um monte de defeito, tu vai achar defeito em tudo, né? Porque a gente é defeituoso. Né? Ou seja, não somos perfeitos, a gente fosse perfeito, estava numa estrela lá, sei lá onde. Né? Então, eu acho que é melhor focar no que dá para fazer. Eu gosto de dizer que a gente já não atrapalhando está fazendo coisa boa. Então eu já acordo de manhã e penso assim, bom, vou ver se eu não atrapalho. E se tu não atrapalha, tu já está fazendo coisa boa. Né? Isso aí. E o capital, essencialmente, ele resolve o nosso problema de trocar um bem por outro, né? Então eu estou aqui começando meu tricôzinho e eu quero uma fruta no pote. Aí eu falo, Claudinha, eu quero uma fruta no pote, eu tenho um saquinho de tricô. Aí você fala, putz, eu não preciso nem um pouco de um saquinho de tricô. Né? E de repente o saquinho de tricô não viabiliza que eu faça um outro fruta no pote para vender para outra pessoa. Então é isso que a gente precisa entender, a essência das coisas, e a gente mistura as ideias originais, que é uma coisa que a gente trabalha muito com princípios, né? São os princípios da permacultura, com os exemplos e com as situações específicas que acontecem que a gente tem que resolver. Mas, por essência, resolve o problema. Resolve o problema. A questão da gente ter alguma moeda através da qual eu posso fazer essas trocas facilita, né? Aí eu tenho uma penca de banana, como você falou, que não tem o freezer, a penca de banana vai estragar e aquilo é a única coisa que eu tenho para trocar por um outro produto que eu preciso de um óleo para botar. Então, como é que eu resolvo isso? O capital, as moedas antigas, desde sempre, né? Qualquer coisa, na Babilônia tinha plaquinhas de argila. Ou seja, isso resolvia para a gente poder trocar as coisas. Tudo é o como a gente faz, né? As energias são muito mais puras e livres e podem ser empregadas para o bem ou para o mal, para o positivo ou para o negativo. E eu acho que vocês estão empregando muito bem as forças produtivas da natureza, as forças dos talentos de vocês. Eu agradeço muito por poder conversar com vocês, por receber esses produtos realmente muito perfumados. E agora que a gente fez a live, eu vou deixar o João abrir o pote. Sabe por quê? Eu queria mostrar o pote cheio, né? Eu não queria vir aqui e mostrar o produto, o pote vazio. Então, eu não deixei ele abrir até a gente conversar. Foi por isso que eu não deixei ele abrir. Tati, depois tu tem que fazer que nem as gurias fazem aqui, que mandam a foto das crianças lambuzadas com a geleia. Tu tirar uma foto do João com a barba lambuzada, geleia de butiá e bota no Instagram e marca ali no sítio. É que criança lambuzada não fica nojento, né? Mas imagina o João com essa barba toda lambuzada, eu postar, todo mundo vai falar...
Ah, pior é. Gente, gratidão, gratidão, gratidão. Nós somos Gratidão a muito vocês. Muito obrigado. Foi um prazer mais uma vez. E eu espero em breve poder fazer uma visita aí nesse recantinho de vocês aí. Cara, vai ser um prazer enorme. Fazer um prazer. Aí fazer o chimarrão ao vivo, os quatro juntos ali. Isso. Chimarrão, cada um com a sua cuia. Quero ver né? a gente caber nesse celular, nós quatro, né? Mas a gente bota um tablet que é maior. Eu quero só mostrar o produto de vocês e dizer que eu vou deixar para o pessoal o contato, né? Agora, a hora que vocês terminarem, eu vou mostrar todos os produtos. Todos não, porque já vi que tem cesta aí, vai sair cesta, eu acho, também, não sei o que mais que vai sair. Mas vou mostrar o que a gente tem aqui para o pessoal e vou deixar o link da... Eu não sei se vocês estão com 2 perfis ou não. Não, só o do Sítio Portal do Sul. Sítio Portal do Sul. Então tá, aí eu vou deixar aí o Sítio Portal do Sul lá, porque tem o Claudinha também, né? O Claudinha não é para... Claudinha dela. Tá, então eu vou divulgar os dois. Quem quer chamar na Claudinha, quem quer chamar no sítio. E para quem tiver interesse em conhecer mais o trabalho de vocês, não só os produtos, mas o que vocês pensam também, é importante, vai estar lá, né? E aí é isso, gente. Fazendo redes positivas, fico contente de que essa rede exista com vocês e que vocês possam fazer redes com outras pessoas também para criar essa prosperidade coletiva. E o nozinho inicial dessa rede foi a Rama, a Tati e o João. Tá bem, muito obrigado. E Obrigado. que bom ver essa realização toda. A gente fica muito feliz. Muito obrigado. Gratidão, gente. Obrigado a vocês. Beijo, bom dia, bom trabalho. Graças a Deus a gente tem muito trabalho para fazer. Isso. Graças Tchau. a Deus. Graças a Deus. Tchau. Pessoal, é isso. Então eu vou deixar o link, o arrobinha, o enderecinho da Claudinha aí para vocês entrarem. E é isso. Já terminamos a hora. Beijo. Beijão.